Boa tarde a todos vocês que estão ou possam vir a nos assistir. Meu nome é Diana Carneiro e eu sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, aqui no Recife, no bairro do Ipicé. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a nossa querida amiga Fabiana Farias pela oportunidade do trabalho, dessa tarefa que muito me apraz. Como também gostaria de agradecer a Emerson Paz, nosso amigo, que nos oferece suporte nos bastidores. Ele fica sempre escondidinho, mas ele que faz acontecer todas as palestras e estudos realizados online que a nossa casa oferece. Então, meu muito obrigada, Emerson, por toda a sua paciência e dedicação. E que o Mestre Jesus abençoe a todos nós na nossa caminhada. E agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos para pedir a proteção de Deus para todos nós. Amigo Jesus, permita-me, Senhor, chamá-lo de amigo, porque amigo é aquele que está conosco em todas as nossas horas, em todas as situações, em todos os momentos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Não podemos enumerar, porque passaríamos o dia inteiro e não conseguiríamos parar de agradecer as bênçãos que recebemos do teu coração generoso, misericordioso e bom. Obrigada também aos nossos queridos irmãos da espiritualidade amiga, que nos ajudam, apesar da nossa pequenez, nas nossas tarefas ligadas ao centro e as nossas tarefas no nosso dia a dia. Que as tuas bênçãos, Senhor, que o teu amor possa envolver toda a nossa amada terra, todos os espíritos que aqui nos encontramos nesta morada, que poderia ser só de paz e de amor, mas que um dia o será. Muito obrigada, Senhor. Que a paz de Jesus fique conosco. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, hoje temos a tarefa de trazer um relato para todos vocês que está inserido no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este é o 4º livro da codificação e foi publicado em 1865. E nesta obra, Kardec, sempre muito atento ao aprofundamento dos estudos acerca do mundo espiritual, ele realiza um trabalho pesquisa junto aos médiuns da Sociedade Parisiense de Paris, cujo presidente era o próprio Kardec, e eles nos oferecem exemplos da situação das almas após a morte do corpo físico, em conformidade com as suas próprias realizações e consoante
os ensinamentos de Jesus, a cada um segundo suas obras, ou colheremos aquilo que plantarmos. E na segunda parte desta obra, Kardec evoca espíritos em vários graus de hierarquia moral e espiritual, desde aqueles espíritos chamados, como ele chama, felizes, que são aqueles que viveram consoante os ensinos das leis divinas, de justiça, amor e caridade, que se resume nessa, até aqueles espíritos muito comprometidos, muito endividados, muito revoltados, que desrespeitaram as leis vigentes no universo. E hoje nós vamos tratar do que aconteceu com um espírito que se comprometeu muito com as leis divinas em uma existência anterior. E nesta atual encarnação, ele passa por uma expiação bastante dolorosa. Mas antes de iniciarmos a narrar a história desse espírito, nós vamos falar sobre a diferença entre prova e expiação. E no livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no item provação, na questão 246, Emmanuel fala que a provação é a luta que ensina ao espírito, ainda imperfeito, a estrada do trabalho e a edificação espiritual. Então, é aquela nossa luta cotidiana, é o trabalho, o estudo, os filhos para criar, as doenças normais da nossa condição mesmo de planeta de expiações e provas, as questões financeiras e por aí vai. Tudo isso é algo natural, inerente ao nosso planeta, a nossa condição espiritual, a nossa condição evolutiva. Porque só passando, diz Emmanuel, pelas provas da vida material é que podemos adquirir experiências e evoluir. Ou seja, as provas são como obstáculos, testes que nos impulsionam para o progresso. E já a expiação, diz ele, que é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso. É o resultado de uma falta cometida. Vejam aí que a prova são as situações normais que nós encontramos pelo nosso caminho, naturais, as dificuldades, não é? Naturais. E as expiações não. Diferentes são aquelas que nós causamos, somos o causador, não é? Em vidas anteriores, é o resultado, por assim dizer, das nossas obras no passado. Mas ele ainda acrescenta que as provas evidenciam sinais de relativa inferioridade, porque aquele que já chegou ao ponto culminante a que aspirava não necessita mais ser provado. Claro, né? Ele já chegou àquela condição de espírito puro. Quem não precisa mais passar por nenhuma prova, já chegou à condição de espírito puro, já está no doutorado da vida, já conseguiu o ápice. E Kardec, ele nos apresenta um exemplo bem interessante. E diz que em certos casos as provas se confundem com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova, tanto quanto a prova pode servir de expiação. E ele diz o seguinte:
O aluno que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova, não passa? Por uma avaliação. E para que isso? Para medir a capacidade do aluno, não é isso? Mesma coisa com a gente, com nós espíritos. Se o aluno falhar, terá que recomeçar o trabalho, por vezes bem penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência do primeiro. A segunda prova é, portanto, além de prova, uma expiação. Entenderam? Parece confuso, né? Mas não é. Se nós lembrarmos um aluno que está se graduando, se ele for negligente com aquela prova, com aquela avaliação que ele necessita para saber se vai transpor para uma classe mais adiantada ou se ele vai conseguir o diploma da graduação dele, ele não vai conseguir se ele foi negligente, se ele não passar na prova. Não é? A mesma coisa conosco. Nós vimos para a encarnação para aprender. Na sala de aula, o aluno aprende, estuda e faz a avaliação. O espírito vem para o corpo físico, num mundo condizente com o seu grau de adiantamento. Então, ele precisa, através das experiências que a vida oferece, do aprendizado que ele deve introduzir, deve refletir, deve analisar e passar para uma turma de maior grau, passar para outra condição, uma condição de espírito já melhor. Mas se o aluno foi negligente, não estudou, ele é reprovado. Conosco acontece a mesma coisa. Se nós não formos condizentes, a nossa postura de vida, a nossa maneira de ser não for condizente com as leis divinas, nós seremos reprovados. Nós precisaremos passar mais uma vez, voltar à encarnação e dessa vez as provas vão ser mais difíceis, por isso que mais penosas, porque Deus nos ofereceu a oportunidade de vir de uma forma mais light, mas nós não aceitamos, fizemos o que queríamos com a nossa vida, com a vida dos nossos semelhantes, desrespeitamos as leis divinas, e aí uma nova encarnação vem mais penosa, condizente, como já falamos anteriormente, com aquilo que fizemos, a cada um segundo suas obras. Conforme aquilo que plantamos, aquilo colheremos. Entendeu como é? Todos nós sabemos disso, não é? Mas Kardec também esclarece que é um erro pensar que o caráter essencial da expiação é ser imposta por Deus. Não é assim. Muitas vezes, Deus, em sua misericórdia infinita, Ele impõe para que porque aquele espírito ainda está se mostrando muito imaturo, muito revoltado, muito atrasado. E o professor, o mestre, deseja que seu aluno se eleve, passe de ano, continue seu progresso. E é assim que Deus, muitas vezes, através de suas leis, de conformidade com o nosso proceder, chega a impor uma encarnação dolorosa a alguns de nós. Mas grande parte das vezes somos nós que, ao chegar no mundo espiritual e encarar face a face
as nossas atitudes, rever as circunstâncias e as oportunidades que Deus nos deu. E aí nós nos vemos, nos percebemos atrasados, enquanto os nossos entes queridos estão caminhando para frente, evoluindo e nós ficando para trás. Então nós desejamos fazer o bem, nós pedimos, Senhor, por favor, me dê essa oportunidade para que eu possa também seguir em frente. Né? Agora, vejam, se observarmos a vida aqui na Terra, veremos que o homem suporta muitos males que por vezes parecem mesmo até cruéis, não é verdade? Por exemplo, nós tivemos agora, nesses dias passados, essa enchente, né, devido a essas chuvas torrenciais, e foi muito sofrimento para muita gente. Como também teve, e ainda estamos na pandemia, apesar de estar mais abrandado, a pandemia da Covid-19, do vírus Covid-19, e também foi muito sofrimento. Quantas e quantas e quantas famílias no mundo inteiro não sofreram, não é? E também nessas guerras que estão acontecendo no nosso planeta. É muito sofrimento mesmo. Mas vejamos bem, esses males têm uma causa, não tem mesmo? E qual será essa causa? Será que nós queremos imputar a Deus, o nosso Criador, que por capricho dele nós passamos por essas situações todas, esses sofrimentos todos? Acho que nós já chegamos a um patamar de entendimento, de maturidade, pelo menos a grande maioria de nós, do nosso planeta, que ainda é de expiação e provas, mas que estamos chegando a um ponto em que nós compreendemos que Deus não é um vingador, que Deus só quer o nosso bem, porque Ele é todo amor, Ele é todo misericórdia. Mas, claro, Ele é justiça também, porque senão o mundo não caminharia para uma perfeição, não é relativa, mas sim. E todos nós também. Então, diante disso, nós sabemos com certeza que tudo o que acontece conosco, que nós enxergamos como mal, como uma coisa ruim, claro, porque ninguém quer sofrer, o sofrimento não é agradável, não é bom, e se pudéssemos não, se Deus, se dependesse de Deus, todos nós seríamos imensamente felizes, porque Ele nos criou para isso, para sermos felizes. Mas terminamos por compreender que o resultado está em nossas imperfeições, não é? Que a fonte de todos os males da terra estão em nós, em nossas imperfeições. Bem, já que nós explicamos, ou melhor dizendo, já que nós compreendemos o porquê das necessidades de passarmos por expiações, agora vamos à nossa história. Bem, como já falamos, está na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, que explica a situação dos espíritos em expiação terrestre. E Kardec narra a história de Charles de Saint-G, 3 pontinhos, idiota. Ou seja, ele está falando que Charles é um rapaz nessa condição de idiotismo. Mas hoje, né, nós temos consciência já que ninguém mais utiliza esse termo de idiota, não é?
Por quê? Porque é um nome muito pejorativo e as coisas vão progredindo, a ciência vai progredindo, e por isso que eu fui pesquisar e vi que ao longo dos anos essa nomenclatura foi se modificando. Então, o que Kardec chamava idiotismo, depois foi substituído pela nomenclatura de retardamento mental, mas ainda um termo bastante pejorativo. Então, houve essa outra mudança para deficiência mental. E agora, no século XXI, ocorreu a substituição do termo deficiência mental para deficiência intelectual. Mas o que seria deficiência intelectual? Continuando a pesquisa, eu vi que seria um transtorno cognitivo no qual aquele que é acometido com ele tem dificuldade de conseguir relacionar suas próprias ideias com as ideias de outras pessoas. Mas também tem essa deficiência em um grau mais grave, que seria a insuficiência de desenvolvimento mental em relação a lesões e deformações cerebrais que acarretam a incapacidade de aquisição da linguagem e a inaptidão para se governar. E Charles era realmente uma pessoa que possuía o grau mais grave da deficiência intelectual. Ele era apenas um rapazinho de 13 anos e ele foi evocado por Kardec, apesar dele ainda se encontrar encarnado. Ele ainda não tinha desencarnado, ele estava ainda do corpo deformado em cima de uma cama quando ele foi evocado e suas faculdades intelectuais eram nulas. E eram tão nulas a ponto dele não reconhecer nem os próprios pais e também não conseguir nem se alimentar sozinho. E por isso mesmo, Kardec pergunta primeiro a São Luís se poderia evocar o espírito de um menino. Ele responde sim, um menino que ainda estava vivo. Ele responde que sim, que era como se fizesse a um desencarnado. Mas Kardec, ele já sabia disso. Porque Kardec, como eu falei antes, ele aprofunda cada vez mais durante a codificação. Ele foi aprofundando os estudos que ele foi realizando. Como eu falei, o Céu e o Inferno é o 4º livro. Mas Kardec já tinha estudado, já tinha interrogado os espíritos, já tinha conhecimento de que o espírito de um vivo podia sim ser evocado, porque ele estudou isso, ele pesquisou e ele publicou no 2º livro da codificação, que é o livro dos médiuns. No capítulo 25, no item Evocações de Pessoas Vivas, que ali ele trata de 20 itens, do 37º ao 57º, sobre a evocação de pessoas vivas. E primeiro ele pergunta se pode se evocar uma pessoa encarnada, e os espíritos respondem que sim, como São Luís respondeu. E ele, na 43ª questão, ele pergunta: é absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Ele já sabia que uma pessoa que está encarnada ou viva era possível sim. Mas e a pessoa, se ela estiver acordada, ela pode ser evocada? E a resposta dos espíritos é o seguinte: ainda que difícil, não é difícil, não é absolutamente impossível,
Porquanto, se a evocação produz efeito, ou seja, se dá resultado, se a pessoa vem até o médium, pode dar-se que a pessoa adormeça. Como é isso? A pessoa está assistindo televisão. Naquela época não tinha, mas eu estou dando um exemplo de hoje. Muitas vezes a gente está assistindo televisão, eu tenho uma irmã que chega na hora da televisão, assistindo um filme, vamos todo mundo assistir filme, ela senta no sofá, quando a gente vê, ela está cochilando. Mas nós realmente damos aquele cochilo, entramos naquele torpor, não é? Como também quando a gente está lendo um livro, se a gente tiver com sono atrasado, aí então a gente dá aquele cochilinho. Às vezes até sonha. Eu tenho uma amiga que você acredita que ela disse a mim que dorme até em pé? Eu não acreditei, mas ela disse que sim. Ela disse que quando andava de ônibus, ela pegava naquele varal do ônibus, segurava e encostava a cabeça assim. E ao encostar, ela disse que adormecia. Ela disse que até sonhava. Já pensou? Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas acredito sim, se a pessoa diz, não é? Então, continuando, os espíritos dizem que o espírito não pode comunicar-se como espírito, não é? Ou seja, na evocação, numa psicofonia ou psicografia, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Ou seja, se o espírito está trabalhando ativo, seja no que for, ele não vai responder àquela evocação, né? Porque ele está com toda a sua consciência concentrada nas tarefas do dia a dia. Mas se ele der aquele cochilo, se ele entrar em um torpor, ele pode ser evocado até ainda acordado e dar uma adormecidinha, responde lá e volta e levanta e vai fazer o que quiser. Bom, então Kardec inicia a evocação dizendo o seguinte: como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? E Charles responde: sim, com certeza sinto o cativeiro. Ele sentia que estava preso. Quando o corpo adormece, diz Kardec, o teu espírito se desprende. E o teu espírito se desprende, tens as ideias tão lúcidas como se estivesses em estado normal. E o espírito responde: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me, para elevar-me ao céu a que aspiro. Veja o quanto ele sentia-se encarcerado e o quanto ansiava a libertar-se, não é? Lembrando que a situação dele era muito delicada, muito difícil, que ele, para aqueles que ali conviviam com ele era como um vegetal numa cama. E Kardec continua: experimentas no estado espiritual qualquer reação dolorosa proveniente do teu estado corpóreo? E ele diz: sim, por isso é que é uma punição. E eu lembrei de Jesus, do ensinamento de Jesus, quando diz, novamente eu lembrei, a cada um segundo suas obras, conforme plantarmos, haveremos de colher. Lembra-te da encarnação anterior? E ele diz: oh sim, ela é a causa do meu exílio atual. E que existência era essa? A de um jovem libertino,
no reinado de Henrique III. E então, se nós formos para libertino, nós vamos achar que libertino é só uma pessoa, eu digo só, mas isso implica consequências gravíssimas já. Pessoas que não têm liberdade sexual, de depravação, de um comportamento além da ética, do bom senso. Mas não é só isso, não. O libertino, principalmente naquela época do reinado de Henrique, de Catarina de Médicis, era tudo um intrincado de misérias, de falsidades, de enredos tenebrosos na vida das pessoas, e uns e outros serviam para conquistar os jovens ou rapazes que feriam e traíam muitos corações de pessoas inocentes. Eu agora mesmo estou lendo um livro de Ivone do Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, e fala justamente desse período de Catarina de Médicis, de Henrique III, que foi o marido dela. Eu não sei se foi Henrique III ou Henrique II. Bem, mas daquela época, e o intricado, a maldade existente naquele ambiente de nobres era terrível. E então, eles, ainda achei vários no dicionário, que eram pessoas desprovidas de princípios morais, desprovidas de senso de responsabilidade e desprovidas de restrições sexuais. Eram pessoas vistas como desnecessárias, indesejáveis, alguém que ignora ou mesmo despreza a moral aceita e as formas de comportamento santificadas da sociedade em geral. Então, ele deve ter feito muita maldade para as jovens que conheceu, e ele não entra nessa questão. Mas, continuando, Kardec pergunta: como pode vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que te achais? E ele diz: para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Mas vejam, ele era um rapaz que ainda não tinha noção da providência divina, do amor divino. E tudo se pensava, qualquer coisa que acontecesse conosco, como ainda hoje se pensa, muitas pessoas ainda pensam, que é um castigo de Deus, que Deus impôs aquela situação a nós que passamos por sofrimentos. E sabemos hoje que isso é o resultado dos nossos desregramentos, da nossa conduta, e não, Deus jamais impõe sofrimento a quem quer que seja, porque ele simplesmente estabeleceu leis vigentes no universo, leis de amor, leis de justiça e caridade, a fim de que a humanidade crescesse, soubesse se conduzir uns com os outros, com os seus semelhantes, de forma pacífica, de forma leal, de forma fraterna. Mas nós é que causamos prejuízo a nós mesmos quando nós estamos com uma condição, com um comportamento contrário a essas leis. Continua Kardec: tens, quando acordado, a consciência do que se passa, apesar das imperfeições dos teus órgãos? Ele diz: vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. Vejam, meus irmãos, eu achei isso muito doloroso mesmo, né? Porque a gente vê aquela criatura ali, a gente diz: ele vegeta, não está vendo nada, não está percebendo nada. E aí, às vezes, eu fico pensando, aquelas pessoas que estão em estado de coma, aquelas pessoas que estão nos hospitais e que
Hoje em dia os médicos já nos dizem, converse com ela, fale, ela escuta. Os médicos já têm essa percepção, porque antes diziam, não, ela não está ouvindo nada não, não está percebendo nada. Ela, o corpo dela, não dela, da pessoa, mas o espírito percebe qualquer demonstração de afeto, de carinho, que nós possamos emanar para um ente querido que esteja nessas condições. E que bom que a gente sabe disso agora, não é? Bem, logo depois nós temos as instruções dos espíritos para Kardec. E um espírito protetor de um dos médiuns, que isso acontece quando uma pessoa faz mau uso de poderosas faculdades. Então, essas almas reencarnam encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Ressalta que esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrenas e que essas expiações são muitas vezes escolhidas pelos espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas, como eu falei antes, não é? Então, a existência assim não é uma existência sem proveito, como muitos pensam, não. Ao contrário, o espírito que ali se encontra, ele não está estacionário. Regredir não regride, mas também não está estacionário naquela prisão carnal como aparenta. Né? Ele evolui, ele cresce, mesmo até aqueles que não escolheram essa prova. Mas eles não ficam estacionários porque o aprendizado é imenso e nunca mais eles vão tornar a fazer o que fizeram antes, porque o sofrimento foi talvez inenarrável para nós outros que nunca vivenciamos. E o espírito protetor, ele ainda explica que aqueles olhos estúpidos veem e os cérebros deprimidos concebem, embora nada possam traduzir pela palavra ou pelo olhar. E nessa condição em que o menino Charles se encontrava, o seu estado é um estado letárgico ou cataléptico, que veem e ouvem sem poderem se exprimir, diz ele ainda, né? E ele dá um exemplo que muitos de nós já passamos, né? Quando nós dormimos, por exemplo, e temos pesadelo. E nós, naquele pesadelo, estamos fugindo de um perigo. E nós gritamos, nós clamamos, mas o nosso corpo está imóvel. Não conseguimos agir, né, no próprio sonho, no próprio pesadelo. Não conseguimos gritar, não conseguimos correr. E nós nos sentimos uma angústia terrível, acordamos banhados de suor, não é mesmo isso? E é isso que ele diz que acontece que com esses deficientes, né? A sensação é idêntica. Ele diz ainda que é a paralisia do corpo ligado à vida do espírito. E na questão 371 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre idiotia e loucura, como já dissemos, o termo era usado na época, Kardec pergunta: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior? E os espíritos respondem: não. Eles têm uma alma humana e frequentemente mais bem dotada do que se pode julgar num primeiro momento, e que sofre com a insuficiência de meios para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar.
E na questão 372, essa foi a 371, e na 372 ele ainda pergunta: qual é o objetivo da providência, né, de Deus ao criar seres desventurados como os cretinos e os idiotas? Né? A Liz ofereceu esse tipo de encarnação. E os espíritos respondem: são espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Os espíritos utilizam o mesmo termo que nós encarnados aqui temos a condição de entender. Não é? Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão submetidos e pela impossibilidade de manifestação em consequência dos órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, o sofrimento dessas criaturas é muito grande. O sofrimento de um deficiente intelectual é muito doloroso, não só de um deficiente intelectual nesse grau, mas de toda e qualquer deficiência, de toda e qualquer doença mental, de todo e qualquer transtorno. O espírito que ali habita, ele está sofrendo, está pedindo socorro. Socorro para aqueles que cuidam dele, que estão sobre a responsabilidade, que eles estão sobre a responsabilidade. Socorro para aqueles que convivem, porque convivem por algum motivo, não é? Deus não dá fardos pesados a quem não os pode carregar. Mas não devemos acreditar, ainda diz Kardec, que todo sofrimento neste mundo signifique que estamos expiando alguma falta. Não. Muitas vezes o Espírito pede para passar por determinadas aflições ou determinadas aflições a fim de concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Quando nós temos a consciência, eu digo nós porque a raça humana, né, o planeta, quando algum desses espíritos tem a consciência e a vontade de impulsionar seu progresso, pede ao mundo espiritual que lhe dê aquele tipo de provação para que ele possa, que não seria expiação, porque muitas vezes eles não precisam, então que gostaria de passar para impulsionar seu progresso e ele chegar mais rápido lá em cima, lá na parte de espíritos puros. Assim como, né, continua, ainda os espíritos mais evoluídos, eles vêm muitas vezes em missão para ensinar nós outros como devemos proceder diante da dor. E nós, muitas vezes, quando temos qualquer dor, nós nos lamentamos, nós nos lamuriamos, nós não aceitamos. Mas a dor ensina quando o amor ainda não estabeleceu morada nos nossos corações. É ela, a dor, que vai nos impulsionar ao progresso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao final da nossa conversação. Eu queria deixar duas pequeninas mensagens de dois espíritos amorosos que nos oferecem tantos ensinamentos maravilhosos, que são Joana de Ângeles e Emmanuel. Então, no livro Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Santos, no capítulo 18, Joana diz: os irmãos limitados ou deficientes, os excepcionais, vinculados a esta ou aquela classificação da ciência oficial, porque existem muitos deficientes, muitos limitados, muitos excepcionais, que
têm nomes diferentes e diagnósticos diferentes. Então ela diz que essas pessoas são trânsfugas. O que significa trânsfugas? Desertor, traidor do dever, que retornam buscando acolhida nos sítios, nos lugares onde espezinharam o amor e desarticularam a paz. Esfaimados, ou seja, com fome do pão da esperança e da alegria, convertida então em piedade fraterna. Meus irmãos, esses irmãos chegam às nossas mãos porque nós temos um vínculo com ele. Nós temos um vínculo do passado, eles erraram mais, mas nós fomos coniventes ou de alguma forma participamos dos erros ou os estimulamos. De alguma forma nós também erramos juntos com eles. E então a providência nos oferece essa oportunidade para nós agora, ao invés de os impulsionarmos para os erros, nós os impulsionarmos para o progresso. Nós estarmos juntos com Ele e oferecendo o pão da esperança e da alegria, convertida em piedade fraternal, e cuidando deles com amor, com carinho, pensando que poderíamos ser nós mesmos, que ali poderíamos estar. E Emmanuel, no livro Encontro Marcado, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 52, ele diz: quase sempre o companheiro situado na aprovação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. Que possamos refletir, se não tivermos um desses nossos irmãos sofredores dentro do nosso lar, mas quando o encontrarmos no nosso caminho, quando a vida nos proporcionar alguma oportunidade de contato, sejamos caridosos, os tratemos com carinho, com respeito, elevemos a Deus uma oração por eles e pensemos nele com todo o carinho que o nosso coração possa oferecer. E aí nós ainda encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, Jesus dizendo: digo-vos em verdade, que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Vamos orar? Mestre, mestre de todos os mestres, irmão maior, amoroso, pastor, e nós somos tuas ovelhas desgarradas, Senhor. Vos pedimos, tende piedade dos nossos erros, dos nossos vícios, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que tenhamos vontade, Senhor, de seguir o nosso pastor, que é o caminho, a verdade e a vida, para chegarmos até o Pai. Muito obrigada, Senhor. Que as tuas bênçãos possam alcançar todos os espíritos da nossa terra amada, encarnados e desencarnados. Fica conosco, Senhor, sempre. Obrigada, meus amigos. Muita paz.